infringir as barreiras da vida, porque vives a sofrer mais e mais, porque julgas as lutas perdidas, se o Senhor está a te ajudar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus, sou Edivaldo, e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos de 21 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É melhor crer do que endurecer. A perplexidade dos líderes religiosos revela que viram o grande milagre realizado por Deus na libertação de Pedro e João da prisão, de Pedro e os demais apóstolos da prisão, mas decidiram endurecer o seu coração ao invés de crer. Havia evidências para crer, mas a decisão deles foi endurecer ainda mais o seu coração. Evidências como o fato deles mandarem buscar os apóstolos na prisão e não encontrá-los deveria fazê-los refletir e crer, mas decidiram endurecer. Uma outra evidência é a prisão trancada com toda a segurança e os guardas em seus postos cuidando. Seria evidência suficiente para crer, mas decidiram endurecer. Como ficaram imaginando o que teria acontecido, Deus providencia mais uma evidência. E para tirar qualquer dúvida, enviou alguém para dizer: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Eles não fugiram, mas estão cumprindo o propósito da sua libertação da prisão. Isso foi mais uma evidência para crer, mas decidiram endurecer. Agora é fácil olharmos para eles e dizermos como eles têm o coração duro. Agora, o que você faz
quando Deus envia servos dele a fim de anunciarem a sua vontade para a sua vida. E essa mensagem desafia a mudanças radicais de vida. Você crê e recebe de bom grado ou endurece o coração, porque não consegue separar mensagem de mensageiro? O mensageiro é apenas instrumento e nada mais. Como você recebe mensagens desafiadoras, mensagens que nos levam a refletir sobre o nosso modo de vida? Como você recebe? Você crê ou endurece o coração, achando que o mensageiro está contra você? Pouco vale evidências da parte de Deus para pessoas religiosas cujo desejo é simplesmente se apresentarem perante pessoas como religiosas e nada mais. Querem ser exaltados, não querem se humilhar diante de Deus e por isso endurecem o coração. Mesmo com a mensagem mais clara, objetiva que ouvem, ou sinal que veem, quando de antemão decidem fechar os ouvidos para não ouvir e fechar os olhos para não ver, endurecem o coração ao invés de crer. É preciso obedecer ao invés de endurecer. Nós só mostraremos que realmente cremos em Deus se obedecemos a sua palavra. Caso contrário, temos o mesmo coração duro, o mesmo endurecimento daqueles religiosos. O que incomodava aquelas pessoas e ainda incomoda muitas pessoas hoje é a pregação deste nome, Jesus. Enquanto não houver reconhecimento de que somos culpados pela morte do Senhor, endureceremos o coração quando ouvirmos a sua mensagem. E ela nos desafia a mudar a nossa vida, a mudar a nossa conduta. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, e a culpa do pecado só é removida pelo reconhecimento de quem Jesus é, Senhor das nossas vidas. E Ele é Senhor daquele que o obedece. Não endureça o coração quando ouvir a mensagem que desafia mudança de conduta, mudança de vida. Quando decidimos obedecer ao Senhor, precisamos entender que haverá consequências por causa dessa obediência. A perseguição que esses homens estão sofrendo é por causa da palavra e não pela maneira como vivem. Presos de novo e interrogados pelo sumo sacerdote e o sinédrio, Pedro e os outros apóstolos responderam afirmando: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Este é um princípio que não devemos esquecer hoje sobre a proibição da pregação. Mesmo que isso custe prisão ou a nossa própria vida, devemos ficar firmes na pregação do Evangelho. Mas também sobre a proibição ou a permissão legal de tais coisas que vão contra a palavra de Deus, como aborto, divórcio, união de pessoas do mesmo sexo, etc. Quem quiser viver desse modo, que viva, mas nós vamos sempre levantar a nossa voz em obediência a Deus e não aos homens. A mensagem anunciada é a mensagem que traz vida, vida eterna com Deus.
mas também vida de acordo com a vontade de Deus aqui nessa terra. Portanto, é preciso obedecer. A obediência a Deus requer que nos posicionemos firmes ao lado da verdade, ainda que isso custe prisão ou a nossa própria vida. É melhor crer em Deus e sermos salvos do que endurecer e sermos destruídos. Não importa qual será a sua decisão, Jesus é Senhor do que crê e também do que endurecer, pois no final de tudo, o resultado é Ele quem dá. Sabendo disso, é melhor crer do que endurecer. Que Deus te abençoe. Que Deus te sustentará, se creres e esperares em Deus, a vitória sorrindo virá.